Olá! Hoje iremos te ensinar a fazer uma receita clássica da nossa confeitaria brasileira, o nosso querido brigadeiro. Brigadeiro doce querido por todos, unanimidade em festas infantis e de adultos também. Hoje a fazer com total qualidade para que não fique doce, para que não açucare. Iremos te passar todas as dicas. Vamos à receita? Uma lata de leite condensado. 1 colher de sopa de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% de cacau. 1 lata de creme de leite com soro e 1 colher de sopa de manteiga sem sal. Então vamos lá, a nossa receita. Temos aqui leite condensado, então coloco numa panela média o leite condensado e em seguida eu entro com a farinha de trigo. Algumas pessoas podem estar se perguntando qual a função da farinha de trigo no brigadeiro. A farinha de trigo, pessoal, ela é apenas um espessante. Ela faz com que o nosso brigadeiro chegue no ponto mais rápido. Se eu tenho algum problema com farinha de trigo, não posso ingerir a farinha de trigo, meu cliente também não pode, eu posso retirar essa farinha da receita. A única coisa que muda é o tempo de preparo, então vocês irão considerar dobrar o tempo que nós temos na receita por conta de não estar adicionando a farinha de trigo. Na sequência, o chocolate em pó. Aquela dica bem bacana, chocolate em pó, sempre 50% de cacau. Evitar usar os achocolatados, porque o achocolatado tem muito açúcar, ele tem 95% de açúcar e apenas 5% de chocolate. Então isso favorece com que meu brigadeiro açucare mais rápido e fica também muito enjoativo. Então aqui, o que é legal ressaltar para vocês? Eu sempre vou colocar o leite condensado, que é o ingrediente mais denso, e na sequência eu vou acrescentar os ingredientes secos. Então, no nosso caso aqui, a farinha e o chocolate em pó. Misturo até homogeneizar totalmente esses ingredientes secos. E aí, então, podemos entrar com o creme de leite. Porque se eu entro com leite condensado e o creme de leite, quando eu entrar com os ingredientes secos, eles não se dissolvem. Aí o seu brigadeiro fica cheio de pedacinho de chocolate, cheio de pedacinho de farinha de trigo, que não é bacana. A gente quer fazer um brigadeiro que fique aqui perfeito. Então, olha lá. Dissolveu totalmente o chocolate, dissolveu totalmente a farinha. Aí sim, eu entro com 1 lata de creme de leite, com soro, com tudo. Homogenizo. E aí, na sequência, entramos com a manteiga. Antigamente, muitas pessoas usavam nas receitas de brigadeiro gemas. Qual era a função da gema no brigadeiro? Trazer mais maciez, brilho, que hoje quem faz esse papel é a manteiga. Tem a mesma função das gemas que a gente utilizava lá atrás. Então, olha lá, entro com a manteiga, misturo todos os ingredientes novamente e vou levar esse brigadeiro ao fogo. Fogo médio, eu tenho que sempre estar mexendo para que ele não grude e queime, isso é muito importante. E sempre num fogo médio, nunca no fogo alto. Então, vamos lá. Uma dica bacana para quem está fazendo brigadeiro em casa, se eu quero fazer esse brigadeiro, colocar nos copinhos, no tubinho, quero um brigadeiro ponto de colher. O que é importante ressaltar? O meu brigadeiro levantou fervura, eu vou cozinhar por 6 minutos e aí eu chego nesse ponto, olha, um brigadeiro mais macio, um brigadeiro mais líquido. Retiro do fogo, deixo esfriar e preencho os meus copinhos. Para o nosso ponto, que é a nossa proposta hoje de um brigadeiro de enrolar, eu vou continuar mexendo até que ele pare de borbulhar, até que fique uma mistura mais cremosa e mais firme. E olha lá, pessoal, chegamos no ponto ideal quando eu faço um brigadeiro de enrolar, que isso é muito importante mostrar para vocês, porque as pessoas têm muita dificuldade na hora de enrolar o brigadeiro, principalmente. Então, olha que dica legal. Meu fogo tá ligado, eu estou mexendo no meu brigadeiro, eu vou retirar a espátula, o fogo tá ligado,
e eu vou observar que o meu brigadeiro não borbulha mais. Olha lá, ele tá paradinho na panela como se o fogo estivesse desligado. Esse é o ponto ideal para se enrolar um brigadeiro. Aqui ele tá no ponto certinho, correto. Vou retirar do fogo e passar para um prato untado com manteiga e vou deixar esse brigadeiro esfriar. Pessoal, estamos aqui então com o nosso brigadeiro frio. Para o brigadeiro nós temos algumas dicas importantes que não podemos esquecer. Aqui eu tenho um brigadeiro que esfriou em temperatura ambiente, então evitar de resfriar o brigadeiro na geladeira, porque se eu enrolo esse brigadeiro gelado, o que termina acontecendo? O granulado não gruda, e quando gruda, você vai perceber que daqui 1 hora, mais ou menos, o seu brigadeiro começa a melar embaixo. Porque esse brigadeiro descongela, começa a soltar um pouquinho de água. Como o nosso granulado é base de açúcar, esse granulado começa a derreter e o meu brigadeiro fica meladinho na parte de baixo. Então, sempre deixar resfriar na temperatura ambiente. Outra dica importante, manteiga. Se eu tenho a mão, algumas pessoas falam, professora, eu tenho a mão muito quente, a manteiga, eu não consigo dar formato. Se a minha mão é muito quente, eu posso umedecer a mão com água gelada. Isso favorece na hora de enrolar, você consegue dar formato direitinho. Se sua mão aceita normalmente a manteiga, você não tem muito problema, manteiga sem sal, sempre, isso é importante. Venho aqui, pego uma porção do nosso brigadeiro. Sempre lembrando, pessoal, que um brigadeiro tamanho festa, ele tem que ter 18 gramas. Esse é o tamanho padrão para um brigadeiro tamanho festa. Então, eu venho aqui, enrolo o nosso brigadeiro e em seguida coloco no granulado. Esse granulado que nós estamos usando, granulado tradicional de chocolate crocante, posso usar os confeitos coloridos, aqui a gente pode trabalhar com vários tipos de granulado. Então, enrolo todos e aí nós vamos passar pelo granulado. Olha lá. Passo pelo granulado, todos. Olha como o granulado gruda com facilidade. Se eu tenho um brigadeiro gelado, esse granulado não consegue aderir, ele não tem aderência. Então, olha lá. Fiz dessa forma, passei pelo granulado, venho aqui. Eu vou usar um tapetinho de acetato transparente, não precisa ser um tapetinho colorido. Coloco o nosso brigadeiro aqui e em seguida passo para uma forminha de papel de acordo com o tema da minha festa, a forminha que eu tenho na minha casa. Normalmente a gente usa a forminha para doce número 4, é um tamanho padrão que normalmente as pessoas usam muito para os docinhos. Isso, gente, todas essas dicas que a gente passa para vocês é para que justamente daqui 1 hora eu volte e olhe os meus brigadeiros e eles mantêm esse formato redondinho. Não dá aquela caída que é característica normalmente de brigadeiro quando a gente vê em festas infantis. Espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita porque brigadeiro é uma paixão nacional, as pessoas gostam muito de brigadeiro, é uma fonte de venda para muitas pessoas e também uma fonte de diversão para a criançada. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, uma forma bacana que nós temos também de comercializar o nosso brigadeiro, coloquei algumas formas aqui na nossa bancada. Nós temos aqui os brigadeiros que nós servimos em eventos, então isso dispensa um pouco o uso das forminhas tradicionais, ou então as caixinhas, como nós temos aqui uma caixinha com 4 brigadeiros, existem vários modelos, vários tipos de caixinha, que eu acho que isso enriquece o seu produto. Empresas gostam muito de presentear dessa forma, noivas, debutantes, então é uma forma que a gente tem de apresentar para o nosso cliente os brigadeiros nessa roupagem que eu acho bem interessante e vale muito a pena.